Nicolas Ferreira, aquele merda, inventou de atacar a proposta pelo fim da escala 6 por 1. O camarada Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, fez uma resposta que eu não poderia fazer melhor, então o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Eu vou divulgar ele aqui. É isso? Eu vou divulgar ele aqui, vamos apenas ouvir o mestre desmontar esse merda que é o Nicolas Ferreira. Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Quem pensou que o canal ia passar batido em relação à discussão importantíssima a respeito do fim da escala de trabalho 6 por 1, 5 por 2, pensou errado, né? E nada melhor do que fazer, a partir aí de um dos maiores nomes e propagandistas da assim chamada direita brasileira, que aliás ficou caladinho a respeito do tema por um bom tempo, né? Afinal de contas, certamente boa parte dos seus eleitores viram com bons olhos essa possibilidade, não é isso? Uma redução da jornada de trabalho em um país que tem jornadas extenuantes, estafantes, com remunerações cada vez menores, cada vez mais instáveis e por aí vai. Então, com toda certeza, ele pensou duas vezes como abordar o tema, e nós vamos ver aqui a forma como foi abordado. Antes de comentar ponto a ponto, eu selecionei aqui alguns trechos, na verdade o All News já fez uma seleção da fala dele, que foi de uns 15 minutos, tá? Quem quiser ver os 15 minutos pode ver, mas eu vi o trecho completo, e aqui tem os pontos centrais que eu gostaria de comentar. Eu queria só destacar que essa questão ela é fundamental, importantíssima. Não tem contradição maior na sociedade que a gente vive do que o fato que o crescimento da produtividade do trabalho, que foi avassalador ao longo das décadas, do século, ou seja, nós produzimos muito mais em menos tempo, que deveria melhorar a nossa vida, que deveria fazer... O que eu estava falando no último vídeo, né? As forças produtivas se desenvolvem, a tecnologia avança, a produtividade aumenta, os caras ganham muito mais dinheiro e a nossa condição de trabalho, a nossa condição de vida continua uma merda, não é isso? É isso que ele está falando aqui. Que as pessoas poderiam trabalhar menos, ter acesso ainda assim a mais recursos, ter tempo livre, com trabalho suficiente para dedicar a questões que têm menor impacto ambiental, uma estrutura urbana que fosse a melhor possível, menos anárquica, confusa, centralizada. Além de acontecer isso, acontece o contrário. A produtividade se volta contra nós. Tanto que a gente está vendo agora o mundo passando por mais uma revolução tecnológica chamada de 4.0 e todo mundo fica com medo. Olha que loucura. A gente fica com medo que a nossa capacidade produtiva está melhorando. Por quê? Porque nessa sociedade a capacidade produtiva nossa, da enorme maioria da humanidade, é usada contra nós, mas a serviço do mercado e sobretudo daqueles que são os únicos que vendem no mercado alguma coisa que não é nossa capacidade, que são os grandes proprietários, os grandes capitalistas, não é isso? Então, é fundamental essa questão. E eu vou deixar linkado aqui na descrição, inclusive, um vídeo que eu fiz tempos atrás, de um estudo que foi feito pelo ILAES, o instituto que eu trabalho sobre o Brasil, mostrando que se no Brasil todas as pessoas que estão disponíveis em idade para trabalhar estivessem trabalhando, o que inclui quase 50 milhões de pessoas sem emprego, de 30 a 40 milhões a decorrer do ano de trabalho informal, que normalmente são atividades bem mais improdutivas. Então, se todos estivessem trabalhando com o mesmo grau de produtividade do trabalho formal brasileiro, nós poderíamos reduzir a jornada de trabalho no Brasil em 25% e ainda assim o PIB aumentaria quase 100%. Tá? Então, vou trazer isso aqui para vocês podem ir lá e conferir. Isso é lógico, né, gente? Isso é lógico. É um absurdo a gente viver num mundo em que existe tanta obra para ser feita, tanto trabalho por fazer, tanta demanda e tanta gente desempregada, né? Se a gente tivesse uma economia que fosse racional, organizada e, portanto, planejada, certo? Se a gente tivesse uma economia que fosse racional, organizada e, portanto, planejada, a gente teria todo mundo trabalhando e todo mundo vivendo bem. Porque quem trabalha consegue ter a sua graninha, né? E viver bem, né? Ter a segurança no trabalho, certo? Se a gente tivesse uma economia racional, né? Todo mundo teria segurança no seu trabalho e conseguiria viver de boa, não é isso? Mas isso, né? É palavrão. É palavrão. É a palavra com S. Não pode falar. Conferir o vídeo. Mas, então, sem delongas, vamos ver o que tem o nosso Nicolas Ferreira, depois de muita demora, né, de muita enrolação, a dizer a respeito desse tema que está pegando aí no Brasil com toda razão, e temos que reduzir a jornada de trabalho mesmo. Temos que pôr fim na jornada 6 por 1 mesmo. Né? E nesse sentido, procurar, primeiro, mostrar a irracionalidade da nossa sociedade e fazer com que a riqueza que nós produzimos estejamos ao nosso serviço, das nossas necessidades, das necessidades da sociedade e não de um grupinho de pessoas que controlam o capital no mercado. Vamos lá. Vamos lá. Propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra...
aqui nem vou perder muito meu tempo, né? O que ele faz é uma tática muito comum, né, nessa turma de direita no Brasil, que é, no lugar de tratar do conteúdo, você desqualifica o interlocutor. Se você já desqualificou o interlocutor, né, não que tenha nada que mereça desqualificação no que ele falou, mas a gente sabe que, em função de inúmeros preconceitos no Brasil, essas pautas que foram levantadas, elas, pelo menos para o público dele, têm forte oposição, tá? Então... O que é que tem a ver a Erika Hilton ter apresentado essa outra proposta antes, né? Isso de alguma forma desqualifica o discurso dela? O que você quer dizer com isso, Nicolas? Né? Tipo, não tem nada melhor para falar, não tem nada que atacar, não tem nenhum defeito do projeto. Qual é o esquema? Qual é o esquema, Nicolas? Ele, sabendo disso, ele está jogando para o seu público, como isso para esse público é uma desqualificação do interlocutor, então qualquer coisa que vier daí você já pode tirar isso aí de cena. Esse, inclusive, é um dos segredos, tá? Uma das estratégias oratórias que o Olavo usava muito é colocar apelidos em todos os seus interlocutores, apelidos pejorativos, né? Assim, o Marçal agora levou isso à enésima potência, né? De tal forma que quando você olha para a figura, por desqualificada que ela seja, você já começa a rir pensando no apelido, né? Assim, o Bananinha, e por aí vai. A escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo, de fato... Então veja como que ele está se posicionando, para poder, né, de maneira oportunista, dialogar com o seu público. Não, eu não estou contra, né? Porque a questão é mais complexa, eu tenho alguns adendos a colocar. Vamos ver os adendos do nosso Nicolas Ferreira. Um debate real, não simplesmente uma torcida. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque... Viu a desonestidade aí do cara, que é aquele último vídeo que a gente fez aqui com o react do José Cobori, que é um economista liberal dizendo que isso não vai acontecer. Não, porque o Nicolas Ferreira, o trabalho dele é fazer esse papel de cachorrinho da burguesia mesmo, certo? Que ele lame bota dos senhores do agronegócio, tá certo? Ali do estado dele, né? Tem esse deputado no bolso, tá certo? Então o cara tem que fazer a defesa dos interesses do papai, tá certo? Do cara que paga a conta, tá certo? Da burguesia agrária brasileira. Tem que, certo, fazer a defesa dos interesses desses caras. É só isso que o Nicolas Ferreira sabe falar, tá certo? Não tem substância no que ele tá falando, não tem realidade no que ele tá falando, não tem peso no que ele tá falando. E ele vende como se fosse a maior. Nossa, uma reflexão aqui, não sei o quê. Não, imbecil, não, nada disso vai acontecer, tá certo? Baixa a bolinha. Destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Então vamos lá, vamos começar a entender aqui, né? Segundo o Nicolas Ferreira, a redução da jornada de trabalho e a contratação de mais pessoas para poder suprir a demanda de trabalho atualmente existente no Brasil, quem vai pagar vai ser o pobre, né? Nem com inspiração do Espírito Santo dá para entender uma coisa dessa, mas vamos continuar aqui. Não tem ligação com as irresponsáveis geram inflação, e inflação gera aumento de tudo. O brasileiro produz muito pouco. Nicolas Ferreira tem certeza que o público dele é burro. O público do Nicolas Ferreira é burro. Ele tem certeza disso. É assim que ele considera. Se você é público do Nicolas Ferreira, saiba que ele considera que você é burro. Porque só achando o público idiota pra falar essas merdas que o cara fala assim. Enfim. Então, primeiro aspecto, ele diz que gera inflação. Ô Nicolas, se isso é verdade, meu cara, então eu te desafio o seguinte. Acha aí pra gente uma correlação das reduções da jornada de trabalho ao longo da história, que é verdade, já tem muito tempo que elas não acontecem, com as grandes escaladas de inflação que nós tivemos. Eu digo porque a jornada de trabalho, no Brasil, em grande parte do mundo, já foi de 16 horas, já foi de 14 horas. Pra você ter uma ideia, uma das primeiras legislações que teve a respeito foi lá no início do século XIX na Inglaterra, quando se passou para 12 horas para trabalho de aprendizes, que normalmente eram crianças. Ou seja, a primeira regra que estabelece de maneira clara a jornada de trabalho era 12 horas para criança, tá? Depois passou... Só a luta muda a vida, gente. Só a luta muda a vida. Eu sei que faz muito tempo que a jornada de trabalho é 8 horas. Que parece que sempre foi assim e sempre vai ser. Mas não é assim que funciona, pessoal. O mundo está em constante mudança. A gente tem que ser agente dessa mudança. Nós temos que ser agente dessa mudança. Vamos pra cima, gente. Vamos deixar esses caras murchar a pauta, não. Certo? O trabalhador é quem manda nesta merda. O trabalhador é quem produz a riqueza. Ele tem o direito de exigir.
passou para 10 e ao longo do século XX, principalmente meados do século XX, é que foi estabelecido em boa parte do mundo essa jornada de 8 horas de trabalho que nós conhecemos, 5 ou 6 dias por semana, 5,5, dando jornadas de 44, 48 horas. Então, em cada uma dessas mudanças, deveria ter tido uma escalada da inflação. Me mostra aí que isso aconteceu. Porque, ô Nicolas, o que... Não acontece, né? Não acontece porque o Nicolas é mentiroso. Ele fala essas coisas só por falar. Não tem uma correlação lógica entre as coisas que ele diz. Ele só fala para parecer que ele está dizendo alguma coisa, para enganar o público dele, que ele considera que é idiota. Gera inflação, meu amigo, é o fato de que o fluxo monetário na sociedade, ele cresce muito mais do que a produção de riqueza efetiva, tá? Então eu te pergunto, se você tiver mais pessoas empregadas com poder de compra, você não vai ter que elevar a produção para atender agora essa nova demanda, né? Já que os não discuta economia básica com o cara, não, mano. Não discuta economia básica com o cara. O cara não sabe o que é trabalho, mano. Esse moleque nunca trabalhou na vida, Gustavo. Esse moleque nunca trabalhou na vida. Tu vai querer discutir economia básica com o cara. Mas gostam tanto dessa palavra, demanda. Você não vai ter que elevar a produção, já que agora você vai precisar de 10, 15, 20 milhões a mais de trabalhadores, que agora vão ter renda para poder comprar. Os caras esquecem que a produção num polo tem um consumo no outro. E um dos grandes problemas do capitalismo é que ele estimula a produção pela produção, mas para estimular a produção pela produção com lucro máximo, eles minam a capacidade de consumo da enorme maioria da sociedade, por meio de emprego e salário com que eles vão comprar esses produtos. Tá? Então, veja bem, gera inflação um problema que você não trata, que é o fato de que o Brasil está se desindustrializando de maneira cabal. Né? Pega o que era o setor eletroeletrônico no Brasil há 25 anos atrás e o que é hoje. Setores de alto valor agregado praticamente desapareceu. Produzimos... O outro papo que a gente falou no vídeo que tinha que ter, não é isso? Industrialização no Brasil. O setor do trabalho no Brasil está extremamente prejudicado. Veio sendo desindustrializado desde a ditadura militar. Quando no governo Dilma tentou-se fazer um esboço de industrialização do Brasil, a presidente foi empichada, a Operação Lava Jato destruiu o que tinha de iniciativa industrial no Brasil, né, com as suas especializações políticas. Enfim, isso é todo um outro setor do trabalho que precisa ser desenvolvido, porque não tem, novamente, uma burguesia nacional que se importe verdadeiramente com o desenvolvimento econômico desse país. Tem que ser dirigido pelo Estado. A gente tem que tomar esta merda por dentro. Temos que tomar esta merda por dentro desse Estado para usar esse poder de Estado para enforçar medidas verdadeiramente democráticas com visão à realização dos direitos dos trabalhadores e o desenvolvimento econômico das nossas forças produtivas. É isso que a gente precisa fazer. Senão, não tem papo. Não tem papo. Com essa burguesia aí, não tem papo. Pouquíssimas coisas de tecnologia de ponta, exportamos commodities de baixo valor agregado, que gera pouco emprego, na média com salários baixos, principalmente na mineração e no agronegócio. Então isso faz com que o fluxo de riqueza produzida aqui no Brasil caia historicamente. E quando o fluxo monetário se mantém, você tem inflação. Ou cresce, você tem inflação. Aí eles tentam minimizar com a taxa de juros. Então você acha mesmo que o centro desse problema é a quantidade de emprego que tem, que você está ferrado, então. Né? Ou o salário dos trabalhadores, então elevar o emprego gera inflação. Mas tem sim a possibilidade de gerar inflação, tá? Com o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. Que é o quê? Os capitalistas empresários, para poder manter a mesma taxa de lucratividade, então quando cresce a massa salarial, e no caso da remuneração da jornada, cresce a massa salarial não necessariamente porque os salários aumentam, mas porque você vai ter que contratar mais pessoas, não é assim? Você tinha lá um grupo de 2.000 trabalhadores trabalhando numa jornada 6x1, 8 horas por dia, se isso passar para 4x3, por exemplo, 8 horas por dia, com um teto de 36 horas aí com hora extra, você vai ter que contratar mais trabalhadores. Então os capitalistas, se isso se generaliza, para poder manter a taxa de lucro anterior, eles podem querer fazer o quê? Aumentar o preço dos produtos para fazer com que isso o salário de todo mundo fique mais baixo. Porque se o salário mantém e o preço do produto cresce, né, você vai ter que pagar mais caro por tudo que você compra e manter a mesma remuneração. Então eles vão batalhar, isso pode acontecer sim, por arrochar os salários para compensar a redução da jornada de trabalho. Ou seja, pessoal, é luta de classes, tá certo? Quando a gente desnuda os interesses dessa esquerda abstrata, direita abstrata, quando a gente coloca as coisas da forma como elas são, quando a gente faz uma análise científica, quando a gente faz uma análise concreta da situação concreta, a gente vê que tem os interesses dos trabalhadores e os interesses da classe proprietária, tá certo? Não tem nada entre uma coisa e outra, certo? Então a gente vai fazer um movimento, eles vão fazer o movimento deles. A gente faz o nosso movimento, eles vão fazer o movimento deles. E vai ficando cada vez mais clara essa contradição. O que é que o Gustavo está dizendo aqui? Reduzir a jornada de trabalho vai aumentar a contratação. Aumentando a contratação, aumenta o fluxo de mercadoria e de realização de capital na sociedade. Certo? A gente vai ter uma melhoria da saúde da economia. Tá certo? Agora, isso vai sacrificar ligeiramente, só um pouquinho, a taxa de lucro dos capitalistas, que são pouquíssima gente.
certo? São pouquíssima gente. Não estamos falando do pequeno empresário, tá certo? Para isso a gente tem políticas de incentivo, tá certo? Estamos falando dos grandes conglomerados que contratam, do setor de serviços do Brasil, principalmente, tá certo? Dos grandes supermercados, das grandes redes alimentícias, das grandes redes de farmácias, dos monopólios de mídia e da pouca indústria que ainda tem no Brasil, né? Estamos falando desses setores, tá certo? Tem que reduzir a jornada de trabalho sem reduzir o salário. E aí o que é que eles podem querer fazer? Eles podem querer fazer um lobby, né, para aumentar o valor do produto na ponta para ver se eles tiram um pouco de dinheiro a mais. Aí seria um aumento artificial do preço que iria parecer para nós como inflação, né? Só que é o que o Gustavo está falando aqui, né? É luta de classes, é o interesse deles contra o nosso. Fica claro, né? Agora, por isso que a gente estava vendo lá o nacionalista de direita falando mais cedo, não é isso? O interesse dos trabalhadores, cara. Quando a gente demonstra que é interesse dos trabalhadores contra o interesse da burguesia, a contradição fica clara. E aí, meus amigos, vem o que é inescapável no capitalismo. Nós só conquistamos as coisas por organização e luta. Então nós vamos ter que lutar para que não haja perda da remuneração. Vamos ter que colocar dentro desse projeto de lei, além do fim da escala 6x1, mecanismos que garantem que não haja deterioração salarial com essa transformação. E, nesse sentido, vai melhorar a condição dos trabalhadores, vai melhorar o emprego, vai reduzir a taxa de lucro do capitalista. Mas, veja, não reduz nem a lucratividade total, porque, ao mesmo tempo, vai ter mais pessoas com renda para poder comprar, eles vão poder expandir os seus negócios. Né? Então, tem essa possibilidade colocada na mesa também. Mas eles vão tentar arrochar o salário sempre, mesmo expandindo a produção. Então, essa possibilidade de inflação, ela existe, mas não decorre diretamente do fato de que a jornada reduziu. Mas decorre diretamente, isso sim, do fato de que o capitalista tenta aumentar os lucros sobre o seu lucro, arrochando os salários, em todo e qualquer contexto, mesmo sem escala 6x1, tá bom? E é muito acentuado pelo contexto do Brasil, onde a produção de riqueza cai ano após ano, porque o país está se desindustrializando, porque não há projeto de desenvolvimento nacional, e mesmo os capitalistas brasileiros estão se lixando para isso, porque ganham muito com a agricultura. É o que eu estou dizendo aqui, né? Essa burguesia nacional de nacional não tem nada. É burguesia vendilhona do Brasil. Com mineração, com petróleo, mercado financeiro, se apropriando das empresas públicas que se transformam em privada, que abrem o seu capital e por aí vai. Então você tem razão, o problema é bastante complexo. Agora, o que é absolutamente simplificador é achar que de uma mera redução da jornada de trabalho decorre inflação. Me mostra isso aí historicamente, já que teve várias reduções da jornada de trabalho até meados do século passado, porque já temos 80 anos que nem isso está acontecendo, mesmo que a produtividade de trabalho aumente pra caramba, tá bom? Vamos continuar. E olha, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. E por quê? Será que é porque o brasileiro é preguiçoso, ele não trabalha? Claro que não, você sabe disso, você trabalha pra caramba. Um dos motivos é que o brasileiro demora 1, 2... Então vamos lá. Ele já começou a sair do assunto, né? Vocês vão ver que a manifestação do Nicolas Silveira com relação à PEC do fim da jornada 6x1 é uma manifestação de sair, de desviar do assunto. O que ele vai fazer nesse vídeo é desviar do assunto. Ele vai passar o vídeo inteiro, reparem nisso, ele vai passar o vídeo inteiro desviando do assunto para não discutir verdadeiramente a redução da jornada 6x1. Vamos ver o que o Gustavo tem a dizer. Por isso que isso aqui é uma intervenção enviesada. Ele pegou um artigo escolhido a dedo, eu fui atrás desse artigo, não conhecia até então, até ver o vídeo dele, né, de um professor aí que estaria mostrando que a produtividade brasileira era 4 vezes menor do que a americana e até cerca de 5 vezes menor do que de vários países europeus. Então, o que um brasileiro faz em 1 hora, o americano faz em 15 minutos. Eu vou dizer aqui para vocês, esse artigo é uma picaretagem completa. Sabe por quê? Porque eles desconsideram completamente o valor da moeda nesse artigo. Inclusive, se vocês olharem a diferença de produtividade, ela é muito parecida com a diferença de câmbio entre dólar e real, entre euro e real. O que acontece é o seguinte, tá? Para o Brasil conseguir comprar as coisas de fora, pagas em dólar normalmente, ou muitas vezes em euro, mas principalmente dólar, ele tem que vender para fora mais ou menos na mesma proporção. E o Brasil faz isso vendendo minério, produtos agrícolas e petróleo, principalmente, sobretudo minérios e produtos agrícolas. E vende em dólar. E com isso ele compra. Estamos aprendendo aí quais são as principais exportações do Brasil: produtos agrícolas, petróleo, né? E o que mais? Principalmente, sobretudo minérios e produtos agrícolas. Minérios, produtos agrícolas e petróleo. E com isso ele compra tudo que ele não produz, que é uma pancada de coisa: máquinas, equipamentos, produtos de tecnologia de ponta e etc. Afora essa operação, que no Brasil tem se mantido mais ou menos equilibrada, porque se produz o máximo de minério que consegue, devasta todas as terras e produz o máximo de agricultura possível para poder compensar essa balança aí, o máximo de soja, por exemplo.
porque a produção capitalista brasileira é irracional, né? Imagine destruir a riqueza natural que o Brasil tem numa taxa tão elevada, tão rapidamente, só para conseguir ter o máximo de lucro possível no mínimo de tempo necessário. É um negócio absurdo. Por exemplo, fora isso, as circulações dentro do mercado interno, em termos monetários, elas não têm que corresponder ao país lá fora. Então vocês já devem ter visto muito brasileiro falando que trabalhar nos Estados Unidos é bom que ganhe dólar, só que lá a gente paga em dólar também. Ou seja, quando faz a conversão para o real, você pode ganhar 4, 5 vezes mais, mas quando você gasta lá, você também vai gastar 4, 5 vezes mais. Então o que acontece? Essa produtividade que foi feita, nesse artigo que ele está usando, foi feita de forma completamente equivocada, né? Que é considerando o valor monetário produzido na média pelo trabalhador brasileiro nos setores, e não a quantidade de coisas de uma dada qualidade que ele faz no período de tempo. Então eu já fiz o cálculo aqui, por exemplo, em montadoras de automóveis dos Estados Unidos e do Brasil, considerando carros com o mesmo padrão de qualidade, tá? Quantos trabalhadores fazem uma quantidade X de carro no período de tempo, e a produtividade aqui no Brasil deu levemente superior já em situações que eu analisei. Já fiz em setor siderúrgico também, onde a produtividade aqui no Brasil é parecida com a dos Estados Unidos, bem inferior à da China, onde você tem megas siderúrgicas bem recentes, com tecnologia nova, tá? E lá sim, produção de aço lá na China, bem mais produtiva. Dos Estados Unidos em relação ao Brasil, parecida. Então esse cálculo de produtividade que ele está usando aí é uma metodologia completamente equivocada. A diferença de produtividade aí é muito mais na variação cambial, já que muitos produtos... Deu para entender o que é que o Gustavo está falando aqui, né? O Nicolas Ferreira traz um argumento que não tem nada a ver com a pauta, nem nada a ver com a pauta, porque a pauta é o quê? Redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho para 4x3. Essa é a pauta. O Nicolas Ferreira vem com um assunto que não tem nada a ver com a pauta, que é que o brasileiro supostamente é 4 vezes menos produtivo do que o americano. O que o Gustavo está demonstrando aqui é que, na realidade, esse estudo que ele citou não leva em consideração a diferença cambial, certo? A diferença cambial. Sabe a diferença cambial? Que o dólar vale 5 reais? Sabe essa diferença cambial? Essa diferença cambial não está sendo levada em consideração nesse estudo que o Nicolas Ferreira está citando. Simplesmente, não é isso. Gente, isso não é um detalhe, gente. Isso não é um detalhe. Isso é uma picaretagem, uma tentativa de enganar o público, descaradamente. Descaradamente a tentativa de enganar o público. Se não por parte do Nicolas Ferreira, por parte do pesquisador que fez essa pesquisa aí, né? É extremamente enviesada, tá, gente? Meu Deus, que assim, não é um detalhe isso. Isso compromete total 100% a afirmação que essa pesquisa está fazendo. Enfim, é só mentira, tá? É só mentira, é só falso. Produtos são produzidos e consumidos aqui dentro do Brasil mesmo e, portanto, não competem diretamente, por exemplo, com os Estados Unidos. E quando esses produtos vão de um país por outro, estão sujeitos a taxas alfandegárias. Então, essa produtividade que ele apresentou, esse artigo, está completamente equivocado. O curioso é que ele escolheu a dedo, porque se ele pesquisasse mais, ele iria achar muito material aí falando de produtividade do trabalho no Brasil e nenhum daria essa correlação maluca desse artigo que ele escolheu a dedo para tentar justificar o argumento dele. Vamos, bola para frente. Deu para ver aqui, né, que a premissa do Nicolas Ferreira já é falsa. A premissa do cara já é falsa. Sem falar que ele está desviando do assunto, né? Mas vamos adiante. 2, 3 horas para chegar no seu serviço e mais 2, 3 horas para poder voltar. É claro que vai perder a produtividade dessa forma. Você praticamente perde seu tempo inteiro, somente em trânsito. Só que esse tipo de coisa... Qual que é a correlação, Nicolas? Não entendi, porque a produtividade do trabalho, que eu saiba, é contada no momento que a pessoa está trabalhando, não quando ela está em trânsito para o trabalho, né? Eu não sei se você está querendo fazer a proposta de colocar dentro da jornada de trabalho o tempo de translado. Se for isso, eu estou até favorável, Nicolas. Podemos se juntar nessa aí. Então, se a pessoa gasta 3 horas para chegar no trabalho, ela vai ter que trabalhar 5, tá? Se ela gasta 4 horas para chegar no trabalho, na legislação atual, ela vai ter que trabalhar 4, né? E pior, gente, a produtividade do trabalho, na grande maioria dos ramos, sobretudo os industriais, que são motores das economias, ela é dada pelas máquinas e equipamentos, pelo enorme grau de automatização que tem. Então, sim, esse tempo de translado aí ferra a vida e a qualidade de vida do trabalhador, mas por que alteraria a produtividade do trabalho quando o trabalhador está trabalhando e produzindo? Já que ela não conta na jornada de trabalho, infelizmente. De novo, o que o Nicolas está falando não tem nada a ver com a pauta. De novo, o que o Nicolas está falando não tem nada a ver com a pauta. Agora, se a pauta é melhorar o transporte público brasileiro, ter investimento público para o desenvolvimento de mais linhas de metrô em todas as capitais e nas cidades médias do Brasil, aí a gente começa a conversar, tá certo? Se a pauta é essa, a gente começa a conversar, porque o que isso tem a ver com o fim da jornada 6x1 também não entendo. Acaba passando batido. Quem está tão acostumado com um transporte público de merda desse, que, enfim, ficou normal. Criminalidade atrapalha também a produtividade brasileira, porque afinal de contas, ele está lá parado no ponto de ônibus e vem um bandido e rouba. Você tá vendo que ele tá fugindo do assunto totalmente? O que é que isso tem a ver com o assunto, cara?
Meu Deus do céu. O celular dele, que ele dividiu em 12, em 30 vezes. Se ele passa mal... Deixa eu ver se eu entendi, então. O trabalhador está lá trabalhando, sei lá, na fábrica da LG, produzindo celular. Que a LG, que aliás, fechou as unidades dela que atuavam no Oeste Paulista, tá? E aí, se o celular dele foi roubado lá no ponto de ônibus, ele vai produzir menos celulares quando ele estiver na fábrica da LG? Traduz para o português para mim, por favor, né? Que isso ferra a vida do trabalhador aqui. Vocês estão entendendo? O argumento do Nicolas é que vários problemas que o Brasil tem, e problemas que o Brasil tem de verdade, seriam razões para o brasileiro ser menos produtivo, o que é uma premissa falsa, baseada num artigo que é mentiroso, tá certo? Então ele pega uma premissa falsa, faz uma conclusão que não tem nada a ver com o assunto e começa a bater em cima do assunto que não tem nada a ver com a pauta. Gente, a pauta é o fim da jornada 6x1. O que é que tem a ver assalto? Sem dúvida, sem dúvida. E agora ele vai comprar outro celular, nem terminou de pagar o anterior, como acontece a rodo, e mina ainda mais a capacidade, a qualidade de vida dele a partir dos minguados salários que ele tem. Mas em que sentido isso altera a produtividade dentro do local de produção? Produza ele o que for, né? Vocês estão vendo por que eu escolhi promover o Gustavo hoje do que eu mesmo falar? O cara, enfim, desmonta, né? É importante a gente desmontar o discurso dessa galera, gente. É importante. O professor, a professora, tá lá pegando o ônibus para ir dar aula, tem um celular roubado, e aí a produtividade de trabalho dele dentro do local de trabalho vai mudar o número de alunos por professores, a quantidade de material, de recurso a qual ele tem acesso. A pessoa está trabalhando na agricultura, o celular dela foi roubado no ponto de ônibus, e aí vai acontecer o quê? Quando ele for arar a terra, operar as máquinas de colheita, ele vai colher menos? Veja, o Nicolas, ele faz um discurso que parece que ele está dizendo alguma coisa, mas quando você examina com cuidado, não tem nada a ver, certo? Então, assim, ele aposta na burrice do público dele. Ele quer enganar o público, é isso que ele faz. Explique, por favor, que isso vai ferrar a vida do trabalhador, não tem a menor dúvida. Agora, em que isso altera a produtividade? Lascou. O cara fica lá 8, 12, 1, 2 dias parado para poder ter uma consulta. Quando chove, a rua da sua cidade fica... Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está a favor de um SUS, de um sistema único de saúde, universal, de qualidade, que vai precisar de gastos públicos? E ainda assim, outra vez mais, né? O trabalhador não vai trabalhar, outro ocupa o seu lugar, né? Por questões de saúde. O trabalhador perde a capacidade de trabalhar, outro ocupa o seu lugar. Por que isso altera a produtividade do trabalho de quem está no local de trabalho? Ferra a vida do trabalhador. Não tem a menor dúvida disso. Fica dessa forma, uma porcaria. É uma linha de asfalto. Claro que isso também atrapalha a produtividade. Se você tem um carro, você vai ter gastos com ele, porque não tem carro que sobreviva a isso aqui. E gradativamente dessa forma, durante o seu dia você não percebe. Se você tem carro, é claro que isso vai afetar a sua produtividade, porque você tem gastos com ele. Meditem nessa frase, tá certo? Mas o Estado está te ferrando. Então, olha que maluquice. Ele estava discutindo produtividade do trabalho. Qual o exemplo que ele deu dessas coisas que alteram o quanto o trabalhador produz no local de trabalho? Nenhum. Ele usou o termo assim, produtividade genericamente, acho que aplicado assim, a produtividade da nossa vida, né? E aí ele remeteu a uma série de problemas que existem, que têm que ser atacados, mas que nenhum deles remete diretamente à produtividade do trabalho, nenhum. E aí você dá a demonstração fazendo a afirmação. É claro que altera, é claro que altera, é claro que altera. Né? E é isso que acontece mesmo, Nicolas. Olha só, vamos fazer o resumo da ópera. O trabalhador vai para o local de trabalho, tem um trabalho intenso, regido por processos, por mecanismos, por máquinas, automatizados, plano de metas, né? Se é um trabalho, entre aspas, mais intelectual, planos de metas delimitados, X resultado por dia. Se é um trabalho industrial, aí a máquina rege o trabalho mesmo, agrícola, e etc. Trabalha pra caralho e não fosse o bastante, ele ainda recebe mal, tem uma jornada extensa, sai do local de trabalho, pega um trânsito longo, ruas esburacadas, se adoece, a saúde é uma bosta. Né? E aí o que você está propondo exatamente? Né? O que você está... E os caras falam que tem estado demais. Esses caras falam que tem estado demais. O Brasil faltando estado em todo canto e os caras dizendo que tem estado inchado. Propondo. Primeiro, são dois problemas que ambos se intensificam para ferrar a nossa vida, mas ambos você não mostrou a correlação deles com a produtividade do trabalho em momento algum. Eu concordo, o debate é muito mais do que simplesmente direita e esquerda. É sobre um Estado preguiçoso grande que te suga e não te entrega nada. E o resto... Então, deixa eu ver se eu entendi sua questão. Segundo você, baseado naquele artigo picareta que você mostrou e que mede a produtividade do trabalho, que no fundo ele está medindo o câmbio,
dos produtos que circulam internamente ao país. Então o problema, veja o argumento, você não tem que ser contra a jornada 6x1, embora ele não afirme categoricamente, porque o trabalho no Brasil é muito improdutivo. E ele não demonstra nenhum exemplo por que o trabalho é improdutivo. Ele mostra um monte de outras coisas fora do local de trabalho que ferram a vida do trabalhador. Então, vocês estão entendendo como o Nicolas Ferreira mente para o seu público? Vocês estão entendendo como mente? Mente, engana. Ele, querendo ou não, né? Vou nem dizer que mente, porque vai que ele é burro e acredita nisso que ele está falando, né? Acredita que existe alguma relação, que ele não estabeleceu nenhuma relação lógica, né? Começou a tergiversar, fugir do assunto, não é isso? Mas engana o seu público. É um negócio absurdo. O SUS que precisaria de investimentos públicos para ter, né, um SUS de qualidade, as ruas precisariam de investimentos públicos para ter ruas de qualidade, não é isso? E por aí ele mostra um monte de coisa, criminalidade, etc. E aí reclamam do Estado. Cara, é aquele lance, né? O Estado da França é 5 vezes maior que o do Brasil, né? E o Brasil tem o Estado inchado. E o problema é o quê? É porque o Estado é grande. Entenda quem puder. Né? Entenda quem puder. Nem com inspiração do Espírito Santo eu consigo entender uma coisa dessa. Uma confusão dessa. Tá? E sim, o Estado é grande, mas não é para pavimentar a rua, não é para segurança pública, não é para saúde, não é para nada disso. É para pagar juros para esses mesmos capitalistas que não querem investir o seu capital no Brasil, aumentar a produção, evitar... Na ponta de lá o Estado é grande, né? No plano safra o Estado é grande. No incentivo aos banqueiros o Estado é grande. Nos juros da dívida o Estado é grande, né? Pra gente aqui o Estado é mínimo, né? Inflação, dá mais emprego, mas vai ganhar renda do Estado. É para capitalistas que não querem investir em nenhum setor de tecnologia de ponta, porque é muito arriscado concorrer com os países do exterior que estão lá na frente, então eu vou me apossar dos setores públicos que já existem por meio da privatização. Então, sim, o Estado é grande para atender esse grupo de empresários, e aí, sobretudo os bilionários, os grandes empresários inteiros. Então, para isso ele é grande realmente, mas a conexão entre as coisas que você mostrou, eu não consigo traçar, eu realmente não tenho inteligência para fazer essa conexão não, Nicolas, você deve estar num nível muito alto. Responsável por executar tudo isso é o poder executivo. E o que dá para fazer? O responsável por executar tudo isso é o poder, né? E o que dá para fazer é o que, Nicolas? Vamos ver. É possível, por exemplo, mudar o modelo de contratação, de pagamento por hora, de 20, de 30, de 40, 50 horas. Mas isso, obviamente, vai esbarrar em diversas questões burocráticas trabalhistas, que está na CLT. Desonerar a folha para todos, ou dar incentivo fiscal a empresas que acabarem com 6x1 ou 5x2. Enfim, dá para fazer muita coisa. E é isso que eu e vários deputados têm feito, trabalhando para poder entregar algo de fato plausível. Eu e vários deputados. Ninguém, debate zero. E não somente uma oferta fantasiosa para poder te agradar. Em outras palavras, segundo o Nicolas Ferreira, não é possível fazer nada, né? Temos que analisar. Talvez algumas empresas possam receber um incentivo fiscal para reduzir a jornada, né? Fora isso, desoneração de folha. Pode ter 50, 30, ou seja, ele não tem nada para propor. Ele está analisando e vai propor em algum momento o futuro, tá? E nós estamos aguardando, tá, Nicolas, a sua proposta, pra gente analisar a sua proposta. Pois é, estamos aguardando. Então é isso, gente, na boa, não tem nem mais o que dizer, tá bom? Eu acho que quem tem dúvida se é necessário ou não, se é possível ou não, porque acho que todo mundo quer uma redução da jornada de trabalho, permitindo que a vida nossa fique melhor, precisamos trabalhar menos e ainda assim aumentar o número de emprego, pode assistir o vídeo do Nicolas Ferreira, porque a própria tentativa de argumentar o contrário nos dá evidências bastante claras, tá certo? Então, quem está em dúvida, manda o vídeo do Nicolas para poder convencer, tá bom? É isso, né, pessoal? Nicolas Ferreira, capacho da burguesia, não tem nada de sério, de real para falar. É esse show de desonestidade aí, querendo enganar o seu público, né? Bom, vamos ficando por aqui, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, curte, compartilha, comenta qualquer coisa para ajudar no algoritmo aí. E vamos seguir aqui, né, na disputa informacional, dando visibilidade para os camaradas e desmascarando esses canalhas, estilo Nicolas Ferreira por aí. Beleza? Valeu, falou!